conversar com o público que eles têm que... Opa, tudo bem, pessoal? Um dia todo mundo vai mudar. Banda Jingle, que se chamava Jingle Bells. Mas mudou para Jingle agora. Lançaram o terceiro disco agora. E eu recentemente fui no show deles, agora eu quero só botar um slide. Tá para cá. Isso. E o passador aqui agora? Tá. Então, eu tive no show da Jingle, foi no Opinião, para quem é de Porto Alegre. Opa, passador ainda. Aqui. Foi no Opinião, para quem é de Porto Alegre, e eu queria contar uma história desse show, tem várias histórias que tem a ver com esse show, que é... Eu conheci a banda porque o Rodrigo, que é o líder da banda, baterista e cantor, tipo uma mistura de Phil Collins com Cazuza, assim, na minha opinião, ele é um gênio. Ele é filho da minha psicóloga, a primeira psicóloga. Eu queria avisar ela que eu ia no show, se ela estaria lá. E eu não conseguia, perto. Porque, para quem tem TDAH como eu, até isso pode ser difícil, sabe, mandar um WhatsApp. E eu pensei várias vezes isso, não consegui, e na verdade encontrei um amigo em comum lá, que durante o show que mostrou onde é que ela estava, e contei essa história, mas senão eu teria falhado em encontrar ela lá. Enfim, o show estava ótimo, acho que tem outras histórias que tem a ver com esse show, e eu estou olhando minha cola aqui. Oi? Ah, sim. Ah, tá. Show. Pode maximizar a tela. Aqui está maximizado. Aqui para a galera do PC perceber isso. Ah, tá. Tá bom. Ok, vamos lá. Normal. Então, todo mundo vai dar essa música. Eu comprei a camiseta deles, tem a ver com uma frase que acabou mudando minha vida. Aliás, eu esqueci de falar, né? Faz parte do título da palestra, tem 3 partes essa apresentação. Minha história, um pouco sobre TDAH e depois técnicas assim para a superação do TDAH. Eu estou meio ansioso hoje, enfim, por ser um dia importante para mim. Eu, numa época que eu trabalhava numa empresa, vou falar sobre isso depois. Na verdade, eu vou adiantando. Eu era diretor de uma empresa, entre as minhas muitas mudanças, no café tinha essa frase do Chico Xavier. Embora eu não seja espírita, né, ela me marcou muito, eu fiquei anos olhando essa frase. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E eu vi que alguma coisa estava errada com a minha vida. Na real, estava tudo errado. E eu sabia que eu queria iniciar de novo e não sabia como. Então, enfim, aí começou uma jornada de autoconhecimento, né? E eu acho que isso tem a ver com a banda, enfim, o que foi acontecendo, tá? Então, aqui, eu sempre me achei privilegiado, ou seja, homem branco, alto, hétero, cis, educação boa, né, de classe média alta, ótimas escolas. Então, sempre me achei privilegiado, mas, na verdade, as coisas... Eu tinha uma alta expectativa, assim, né, das pessoas que me rodeavam, enfim, do meu círculo, que muitas coisas fossem dar certo, né, uma família, trabalho, emprego, enfim, coisas que se espera, digamos, de uma pessoa, né, digamos assim, seria macho alfa, sei lá, eu nunca fui. Enfim, desculpe aqui, né? Sim. Na escola eu sempre ia bem, tá? Então, adiantando, eu tinha acesso ao hiperfoco, eu sempre tirava nota 10, na faculdade só tirava notas boas, né? Apesar de procrastinar, eu tinha, pelo acesso ao hiperfoco, eu conseguia ir bem. Passei em primeiro lugar em 3 vestibulares, né? E realmente a grande
mudança foi quando eu entrei no mercado de trabalho, né? Só que não gigante, assim, porque daí as coisas começaram a dar errado, né? Então, digamos que uma pessoa, a maioria das pessoas com TDAH tem uma mente muito potente, tem uma grande expectativa. A minha expectativa não se concretizou, né? Tanto em termos financeiros, quanto de família, quanto de carreira, embora tenha sempre trabalhado com programação, né? Eu tenho algumas voltas que eu acabei dando, que eu vou mostrar para vocês em seguida, tá? E acabei, então, digamos, tendo uma existência naquela época assim frustrante, não sendo compreendido. Aliás, existem dificuldades de compreensão até hoje para algumas pessoas, né? Mas existe, digamos, uma grande frustração pela potência que não se realizava, né? Eu cheguei a dizer, então, para a Janice, que é minha psicóloga, mãe do Rodrigo, que eu queria ser burro. Então, e ela disse, como assim, né? Tal era o grau de sofrimento que eu disse, não queria ser mais burro, que daí eu ia ser feliz, né? Então, enfim, isso foi no início da minha jornada de autoconhecimento. Essa fase, felizmente, passou, né? Inclusive, eu fiz um tratamento antes disso, eu fiz um tratamento com um psiquiatra, na verdade, ele me dava remédio para depressão, que eu vou mostrar para vocês que é um problema secundário de quem tem TDAH, né? Que é causado pelas frustrações, etc., ou uma outra comorbidade, enfim, mas ele não percebeu que eu tinha TDAH. E naquela época, nos 90, TDAH também era recente, se começou a diagnosticar e não se diagnosticava em adultos, né? Relacionamentos, eu já falei, relacionamentos que não davam certo por causa de impulsividade, certo? Então, tanto impulsividade, tanto de iniciar conquista, assim, quanto também de, daqui a pouco, estar num relacionamento e abandonar, não sei porquê. Então, isso acontecia também. Tá? No trabalho, os problemas, para falar um pouco mais de carreira, assim, certos comportamentos inadequados em equipes que, hoje em dia, eu já procuro evitar, por exemplo, horários, né? Então, sempre fui cobrado por horários, onde eu não aceito mais trabalhos onde eu tenho que cumprir horário, porque é uma grande dificuldade para o pessoal com TDAH, tem que cumprir horário, certo? Então, principalmente horário de trabalho, entrada e saída, né? Claro que os horários das reuniões eu consigo cumprir, mas muitas vezes é muito difícil, né? Prazos também, eu sempre consigo fazer minhas entregas, às vezes o prazo pode passar 1, 2 dias, assim, também é um momento de dor e de estresse, como assim essa apresentação que eu terminei agora às 10 da manhã, certo? A próxima vez vai estar pronto já. Então, sim, também problemas adiantando assim, né, problemas de filtro, né? Quem tem TDAH normalmente não tem filtro para fala. Uma vez um gestor meu me disse, cara, tu fala o que tu pensa. Meio uma mijada que ele me deu, assim, foi uma coisa horrível. Hoje eu sei, né? Então, estou me cuidando naquela época, foi bem difícil, né? Fiz uma timeline para vocês aqui, só para ilustrar um pouco, tá? Então, enfim, estão vendo, né? Conseguem ler? Tá? Eu entrei em 83 na computação, então eu sou um dinossauro, tenho 57 anos, embora não aparente, eu acho. Daí eu troquei, fui fazer administração, não sei porquê, voltei para a computação, felizmente. Aí, em 87, eu resolvi abrir uma empresa, porque eu não esperava que eu fosse ficar milionário, porque eu era o gênio da computação. Enfim, formei em 88, os negócios nunca deram certo. Tá? Isso eu superei, mas naquela época eu tinha que dar certo os negócios. Né? Em 90, eu saí da empresa, entrei no mestrado e já troquei de área, né? Certo? Daí eu fui para o acadêmico, mudei a área dentro do mestrado, eu gostei, né? Mas enfim, foi mais uma mudança. Daí segui na mesma área acadêmica, no Citizoom, que é uma área de um software de P&D, e aí daí teve enfim, mas não vou contar essa história, senão não vai dar tempo, e aí eu acabei trocando, entrei na Dell, tá? Aí fui para o mercado, certo? Aí lá na Dell, as pessoas faziam MBA, estava na moda, meu professor, eu fui fazer MBA. Né? E aí acabei, assim, por esse caminho, me tornando gestor de uma startup chamada Pure Bros, não sei quanto tempo eu já usei. Aí tem meia hora ainda. Eu estou acelerando aqui. Obrigado. Então, eu me tornei gestor de uma startup chamada Pure Bros, que ela foi adquirida pela Zenvia, né? Acho que aqui é um ambiente que o pessoal conhece a Zenvia. Então, e lá, onde eu ia no Café Domitila, onde tinha aquela frase Chico Xavier, né? E
o que me fez sair da Pure Bros foi ver também nessa fase, que eu estava vendo essa frase, que tinha uma pessoa que fazia o mesmo trabalho que eu de executivo de maneira muito fácil. Para ele era fácil, eu olhei assim, mas como que eu sofro tanto para fazer isso? E para aquele cara ali é tão fácil, eu não percebi isso, né? E eu comecei a pensar, enfim, comecei a rever minha carreira, eu saí de lá, na época que a empresa foi vendida, né? A Zenvia existe até hoje, a Pure Bros tem na Itália, mas enfim. E eu decidi voltar a ser programador iOS, não antes, tentei abrir uma empresa de iOS, né? Mas acho que ainda estava ali tentando descobrir para onde é que eu ia, certo? E iniciei essa jornada de autoconhecimento que levou à ressignificação de toda essa história, porque daí eu procuro fazer coisas que têm a ver com tudo que eu fiz hoje, né? O iOS, uma das coisas tem a ver porque ele tem as limitações de recurso, certo? Me remete ao início da minha carreira, enfim, tem a questão gráfica que eu gosto também, enfim. Bom, 2017 nasceu meu filho, mostrei a foto antes ali, e eu tive algumas mentorias bem importantes. Em 2018, o Bruno Souza, o JavaMan, aqui, eu recomendo muito, né? A mentoria dele mudou bastante minha carreira, porque eu foquei no iOS e eu precisava disso, foi antes de eu entender que eu precisava de tanto foco. E a mentoria recente do Raider, que é uma mentoria de TDAH para TDAH, né? Ele é um empresário que tem TDAH, e bem recentemente eu conheci, eu estou num WhatsApp que tem 100 pessoas com TDAH, é sempre uma loucura, né? Então, e eu fui vendo como é que cada pessoa é diferente, né? Enfim. Esse slide aqui, para me lembrar da primeira vez que eu tomei Ritalina, tá? O diagnóstico foi aos 45 anos, certo? Então, bem tardio no meu caso, e para muitas pessoas é um desastre na vida, né? Diagnosticar tão tarde, felizmente, com sofrimento, assim, eu ainda tinha a minha carreira, né? Então, a primeira vez que eu tomei Ritalina, a sensação foi clara, assim, a minha vida até então tinha sido nublada, e aí abriu o fog, assim, e eu estava enxergando claramente. E eu me senti com uma arma na mão, mas eu não sabia o que fazer com ela, porque eu não tinha nenhum treinamento, que é o meu foco, assim. Então, a partir daí, eu tive que aprender a controlar meu foco. Eu tomo Ritalina até hoje, tá? Inclusive, eu tive problemas com zumbido no início. Essa história eu vou pular também. Enfim, eu superei ela. A história do diagnóstico também foi interessante, isso eu vou contar, porque tem tempo ainda, né? Com a Janice, eu já me tratava com ela, eu já estava no segundo tratamento psicológico, né? E eu descobri que eu tinha TDAH conhecendo uma pessoa, no verão, assim, um conhecido, ele fez eu perceber que eu tinha TDAH, e também por isso que eu estou aqui, para ajudar outras pessoas, né? Eu fui estudar um pouco, eu comprei o livro Mentes Inquietas, vou mostrar ele aqui daqui a pouco, e aí tem um checklist ali que eu vou mostrar também, eu fiz, deu 45 de 50 positivo. Eu já me tratava com isso há 1 ano, 2, eu disse, olha, eu tenho TDAH, ela me tratava, né? Eu disse, não, capaz, aí mostrei, aí eu não estava sem um livro, porque eu tinha esquecido, né? Aí na outra sessão eu trouxe, e aí ela olhou assim, tá, um psiquiatra, então. Ela leu aquilo tudo, identificou, né? Aí eu procurei o primeiro psiquiatra, e ele me deu as primeiras estratégias, né? Que é Ritalina, listas, organização e esporte, certo? E ele me disse que eu estava usou uma imagem, que eu estava no capítulo, eu tinha TDAH, eu estava no capítulo 2, que é a metáfora dele seria as pessoas que têm TDAH com hiperfoco forte, né? Então, a partir daí eu aprendi a usar meu hiperfoco na minha carreira, né? Que é para minha vantagem, tá? Vamos ver aqui. Sim, esse é o momento, então, que eu quero agradecer, né? Não estou terminando, mas algumas empresas, já que a gente está no Congresso de TI, algumas empresas que me ajudaram bastante, tá? O TDC eu já agradeci no início, né? Eu estou aqui, acho que faz parte disso. Eu já tenho essa camiseta aqui há bastante tempo, eu uso ela. A ZUP, que eu trabalhei durante a pandemia, eu entrei no grupo de diversidade ali, que eu aprendi o que é ser neurodiverso. Eu não conhecia esse termo. Então, são pessoas que têm um comportamento um pouco diferente do neurotipo que a pessoa normal, né? E a gente sofre preconceito também, certo? Embora na aparência, assim, seja, né, não seja um preconceito por causa da aparência, que a maioria dos preconceitos, né, se é pessoa negra ou mulher, ou sei lá mais o que, é tudo normalmente por causa da aparência, né? Então, mas o neurodiverso, o preconceito é pelo comportamento, certo? Então,
E esses comportamentos não são uma escolha. É a mesma coisa também que, sei lá, pessoa que também que a sexualidade não não é hétero, também não é uma escolha, é simplesmente a natureza, né? Então, enfim, é a mesma coisa, né? E a gente tem que, essa imagem é para indicar que, assim, a nossa mente tem que estar limpa, né? Digamos assim, para conseguir ter uma vida mais saudável, que senão é complicado, tá? Eu também coloquei aqui uma imagem da mentoria do segundo cérebro, do Heider, né? E eu roubei umas coisas dele que eu vou mostrar depois também. Ainda estou com meia hora. E na DB Server, tá? Vou citar a Denise Vasques, né? Que ela tem um programa de inclusão lá. A gente teve muitas conversas, também sou grato a ela. Uma empresa bem ativa hoje em dia, mas foi uma empresa que eu trabalhei e tive dificuldades lá por causa de horários, tal, enfim. Inclusive já falei com outro empresário sobre isso, né? Onde eu trabalhei, que eu tive problemas por causa de comportamentos, por causa do TDAH, e já contei a história, assim, porque eu acho que hoje em dia está começando a se preocupar mais com inclusão, inclusive o TDAH, que é por isso que eu estou aqui, né? Então é isso, a declaração aqui, que eu estou saindo do armário TDAH agora, tá? Então, nesse momento, eu nunca falei publicamente sobre isso, era um segredo no início, só meus familiares sabiam, e só as pessoas mais íntimas. Daí, uns 2 anos para cá, eu comecei a contar para os amigos mais próximos, mas eu nunca falei abertamente sobre isso, e eu decidi abrir, e, enfim, pelas mesmas razões que todo mundo sai do armário, porque realmente estou emocionado agora, é muito difícil, assim, é um sofrimento incrível, assim, a gente esconder isso. Só um pouquinho, me emocionei aqui. Eu aceito. Eu falei no início da palestra que era um momento especial, é por causa disso. Sim, pode. Obrigado. Bom, então, sobre isso você sabe melhor que eu, tá? Eu até escrevi aqui que eu sofro, até hoje em dia, preconceito por conta de outros neurodiversos. Isso eu acho o mais absurdo do mundo. Conversas recentes com outras pessoas que eu sei que são neurodiversos me criticam pelo comportamento neurodiverso meu. Eu não consigo entender, né? A mente está além da minha compreensão. Ok, segunda parte, então, o que é TDAH? Essa foto da minha turma, quando a gente se formou, israelita. A gente teve a festa agora, recentemente, eu olhei para 2 ex-colegas, as meninas, assim, vocês 2 têm TDAH, né? Uma delas já tinha conversado, já sabia, mas a outra me olhou assim, mas como tu sabe? Eu disse, bom, convivi a minha infância contigo, olhando agora pela toda a minha história de autoconhecimento, e eu sei que tu tem também, né? Enfim, eu até falei para ela da mentoria do Heider, para ver se vale para as 2, né? Enfim. E eu estou aqui, então, para ajudar outras pessoas, né? Certo? Tanto pessoas com TDAH, que eventualmente sejam ouvidas, quanto gestores ou colegas de equipe que vejam pessoas que têm TDAH e procurem ajudar essas pessoas que as pessoas não sabem, né? Tem uma estatística que eu acho que 5% da população tem TDAH e a maioria não sabe, né? Então, aqui, eu vou me... Como é que está o meu tempo, hein? Tipo... Tem 20, tá? Essa lista aqui é meio chata, mas é que é meio longa, eu vou ler tudo, acho, ou me deter bastante, tá? Oi. Tá. Dá para ter perguntas também. Legal. Porque eu queria ler isso aqui porque é muito variado, tá? E nem todo mundo tem as mesmas coisas. Olha só, atenção instável, dificuldade de concentração, distração, desatação em conversas, dificuldade em seguir instruções, deixar tarefas inacabadas, desorganização cotidiana, hiperfoco, que pode ser um problema, vou falar sobre isso, concentração excessiva em um único assunto, dificuldade com atividades obrigatórias de longa duração, ler, por exemplo, também tem gente que não consegue ler, hiperatividade física ou mental, dificuldade de permanecer sentada por muito tempo, constante sensação de inquietude ou ansiedade,
se ocupar com problemas, remoendo, envolvimento com situações de alto risco, esportes radicais, etc., correr de carro, falar sem filtros, eu mencionei aqui, impulsividade, já mencionei, baixa tolerância à frustração, responde precipitadamente a perguntas antes que elas sejam concluídas. Eu faço toda hora, né? Acho que até interrompi alguém aqui já. Impaciência para esperar, procrastinação, impulsividade, até de compras, drogas, etc. Reagir a provocações, com explosões de raiva, tendência a não seguir regras e normas pré-estabelecidas, compulsão pela repetição constante dos impulsos. Sexualidade instável, alternância entre hiperatividade sexual e fase de baixo desejo, hipersensibilidade de vários tipos, tá? Em todos os sentidos, visual, auditivo, tátil, etc. Tendência a ter muita criatividade, ou seja, muitos artistas são TDAH, tá? Apresenta com frequência esquecimentos das atividades diárias, mover-se de modo incessante com os pés e mãos, né? A perna balançando, que eu lembro desde criança, perde objetos, esquece nomes, dificuldade de organizar o tempo para fazer algo, planejar com antecedência. Então, assim, nem todo mundo tem tudo, né? Acho que varia conforme a pessoa. E tem uma segunda lista, essa aqui eu não vou ler, tá? Essa aqui é do livro da Ana Beatriz Barbosa Silva, Mentes Inquietas. Esse livro eu li, né? E aqui está aquele questionário com 50 características, que é bem parecido com o que eu li, tá? Certo? E é uma maneira de fazer um autoteste. Alguém quer fotografar? Tá, show. E é uma maneira de fazer um autoteste. Um livro é muito bom também, enfim. Aqui eu tinha 45 das 50 quando eu diagnostiquei, tá? Isso aqui eu descobri recentemente na mentoria TDAH, para mim foi um choque. TDAH vive menos, certo? Mas por quê? Porque pela impulsividade se envolve atividade de alto risco, ou seja, corre de carro, né, na estrada, ou faz esportes radicais, ou por causa da impulsividade e a tendência a usar drogas se envolve com drogas, certo? Drogas podem ser pesadas, não consegue sair do vício, e na média, pessoas que TDAH vivem menos de 15 anos. Até penso, um amigo meu que estava naquela foto lá que eu mostrei na escola, que faleceu já, né, de coisas decorrentes, assim, eu pensei que tinha TDAH, mas eu não tenho certeza, mas ele era neurodiverso, né, então, e uma pessoa já faleceu, né, então, muitas vezes até poder pensar nisso e ajudar ele, né. E isso para mim, assim, foi um choque quando eu descobri, tá. Deixa eu ver aqui. Assim, nós temos 3 tipos principais de TDAH. O meu caso é o principalmente desatento, tem o hiperativo impulsivo, né? É interessante que a Ana Maria fala que o desatento é o mais feminino, no sentido de mais ser comum em meninas, e o hiperativo é mais comum em meninos, mas não quer dizer que seja uma regra, né? Eu sou desatento mesmo, tá? E tenho combinado, tem pessoas que têm os dois juntos, e aí tem os graus também, que é leve, moderado e alto, tá? Então isso também varia. Então, agora, características, assim, né? Procrastinação, certo? Então, eu acho que é uma das características bem importantes quem tem TDAH, e eu acho que também é comum na sociedade, não quer dizer que alguém procrastine e tenha TDAH, né? Então, porque é um problema comum. Mas, no meu caso, assim, dar um depoimento, a procrastinação gera uma dor que vai aumentando e vai causando um pensamento que não termina nunca, e aí fica sofrendo, né? Não consegue fazer porque não fez, né? Enfim, acho que esse é um tipo de procrastinação. Também tem um outro tipo de procrastinação de quem tem TDAH, que é pela impulsividade, né? Começa a fazer uma coisa, vai fazer outra, vai fazer uma terceira, vai fazer a quarta, né? Então, tem que preparar. Esse aqui eu consigo controlar melhor hoje em dia, né? Então, tem que fazer um relatório de um trabalho, aí entra na internet, aí se lembra de um seriado que viu, aí começa a assistir, aí se lembra de outra coisa, vai naquela sequência de pensamentos, né, que isso também gera procrastinação. Tá? Outra coisa também são comorbidades no TDAH, certo? Então, são outros transtornos, problemas, alguns vêm junto no pacote, certo? No meu caso,
eu não coloquei na lista aqui a memória, né? Colei aqui autismo, né? Eu acho que eu tenho alguma coisa do espectro autista bem embaixo, tá? Que vem junto. Eu vou adiantar aqui no outro slide aqui. Tá difícil de ler, né? Mas ele tem características que é bem pequenininho, né? Comuns entre autismo e déficit de atenção, certo? E as pessoas podem ter ambos, tá? Mas, enfim, outras características então, que acontecem junto com o TDAH, ansiedade, pânico, fobias, toque, transtorno obsessivo-compulsivo, que eu acho que para quem trabalha com TI é bom ter um pouquinho, certo? Depressão, transtorno bipolar, transtornos alimentares, transtorno desafiador ou positivo, adição em drogas, transtorno de sono, né? Eu tenho vários aqui, e, alguns eu consegui superar já, enfim, né? Esse aqui eu já mostrei. O hiperfoco é interessante, porque no meu caso eu sempre achei que era puramente bom, porque eu aprendi a acessar ele no meu trabalho, mas ele também tem um viés que vamos supor que eu entro no hiperfoco, consigo programar, que é a minha profissão, mas eu tenho que fazer uma outra coisa, sabe? Eu tenho que pagar os impostos da minha empresa, né? Eu fiquei 3 meses sem pagar os impostos da empresa, certo? E aí tem o tal do imposto TDAH, né? Então, que quem tem TDAH por deixar as coisas para depois, paga mais caro, né? E esse exemplo foi bem recente, né? Então, o hiperfoco pode ser um problema se tu deixar de fazer certas coisas, né? Então, tem que ter um controle, assim, para sair do hiperfoco, tá? Superando o TDAH. Superando o TDAH. Então, chegamos na terceira parte, certo? Então, já adiantando uma coisa, algumas técnicas eu fui aprendendo com o tempo, eu nunca achava que era... Eu tinha uma dúvida se as coisas funcionavam ou não, se era certo, as coisas que eu fui descobrindo. Quando entrei na mentoria, eu vi que tudo que eu tinha, ou praticamente tudo que eu tinha descoberto, que servia para mim, na verdade estava no curso dele, e do Heider, e eu aprendi uma série de outras coisas também que me ajudam, né? Então, isso foi bem interessante, né? Aí eu vou listar várias aqui, enfim, tem muitas outras, né? Começa com a rede de apoio, tá? Então, eu vou contar a minha história, assim, psicólogo, né? Eu tenho um, agora é o Henrique, teve a Janice, teve a psiquiatra antes, lá atrás. Agora, depois que eu descobri que eu tenho TDAH, eu já tive 2 psiquiatras, então troquei, enfim. Coach, eu já tive uns 4, certo? Para áreas diferentes, assim, para me localizar. Mentor, eu citei aqui meus 2 mentores, o Bruno e o Heider. Personal trainer, também já tive vários, fui trocando. Inclusive, o último personal trainer me faltava treino, né? Ele disse, cara, eu preciso de ti aqui presente, né? Se tu faltar, tu está quebrando, na verdade, uma coisa que, né, que tem que vir um apoio de ti, né? Enfim. Nutricionista que eu vou, consultor financeiro, eu ainda não pago, mas já me dei conta que vou precisar. Aí a rede de apoio próximo, colegas de trabalho que ajudam, amigos e família, né? Aí vem a pergunta assim, tá, e quem não tem dinheiro para pagar tudo isso aqui, né? Então, é difícil, né? Na verdade, de alguma maneira eu quero ajudar, né, até. Existem, assim, com o Heider eu aprendi que tem oferta de medicamentos gratuitos para TDAH, enfim, eu não sei, eu não tenho uma resposta assim como que para, né, se a pessoa não tem condições financeiras para nem para o mínimo assim, o que pode fazer, né? Realmente é difícil. Então, assim, uma das coisas, essa primeira parte, assim, a organização e planejamento, que eu vou citar várias técnicas, são técnicas de administração, elas estão disponíveis aí, elas são muito úteis para quem tem TDAH. E elas davam em conta, assim, priorizações, rotinas de antecipação, guias de passo a passo, lista de ações, quer dizer, tudo pré-planejado, porque na hora é uma confusão, né? Por exemplo, eu tirei uma foto, posso mostrar depois aqui, antes de vir para cá, eu botei todas as coisas que eu queria botar na minha mochila que está ali, na mesa, assim, porque eu já estava ansioso, que eu tinha que sair, e aí, senão, eu me perdendo que eu tinha que levar, então, eu botei, olhei bem, não, está tudo aqui, né? O notebook, as canetas, o adaptador, etc. Tirei uma foto daqui, eu vou postar isso depois. Então, eu já sabia, porque na hora que eu fechei a mochila, eu disse, mas a mochila está com tudo. E eu comecei a conferir, né, daí... E eu disse, não, eu vou confiar no que eu fiz antes de ter tirado uma foto que está tudo lá, né. Então,
Então, uma técnica, também de tempo ainda, né? Tá, é a roda da vida. Isso aqui é interessante, que você vem do coaching clássico, divide a vida em 4 aspectos: pessoal, profissional, relacionamentos, qualidade de vida. E cada um deles são 4 quadrantes, cada um tem 3 fatias ali. Por exemplo, pessoal tem saúde e disposição, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional, tá? Então, o uso clássico disso aqui, que vocês podem fazer, ou alguém pode fazer, é dar uma nota de 0 a 10, como é que está nessa área da vida, certo? E aí vai descobrir qual área da vida que está bem e qual está mal, para botar energia em 1 ou 2, só, onde está mal, certo? Porque não tem como alguém atacar todas elas ao mesmo tempo, né? Então, o TDAH pode afetar qualquer coisa aqui, tô mal em carreira, tá? Sei lá, enfim, para dar um exemplo. Então, eu também aprendi a usar isso aqui para uma segunda coisa. Eu olhei isso aqui e coloquei meus valores para cada uma desses anos atrás. E tem isso na minha parede, tá? Cada uma dessas 12 áreas tem meus valores escritos, e aí tudo que eu faço é porque eu tenho um valor numa dessas áreas, né? Então, e a partir daí eu comecei a não me perder nas coisas que eu faço, nas minhas escolhas, tá? Vamos lá, por exemplo, saúde, ficar em forma. Então, eu quero estar com personal trainer, né? Isso é um valor, né? Um outro valor meu, assim, eu gosto de tecnologia. Então, rocket science está lá, né? Então, por isso eu estudo foco no iOS, enfim. Esse aqui eu quero me deter um pouco também, que é o Getting Things Done, Arte de Fazer Acontecer, do David Allen, que explica como que tu gere uma agenda, digamos assim, né? E ali tem, primeiro, eu vou falar uns 2 minutinhos sobre isso, ele ensina a fazer uma limpeza, organização do espaço da tua papelada, e depois tu manter isso, né, através da percepção de quais são as caixas de entrada, certo? Por exemplo, a caixa de e-mails, o WhatsApp, a caixa de correio, onde que chega informação para ti, como é que tu organiza isso, como é que tu controla, que tu faça uma tarefa que chega, tu pode executar ela, delegar ou deixar para depois, né? Para quem tem TDAH, fazer isso aqui o tempo inteiro e manter atualizado é muito difícil, né? Mas é uma tentativa assim de repetidamente estar mais em dia com a agenda, entre aspas, né? Com GTD ou não, né? Então eu tenho meu sistema assim que eu uso, né? Vou citar aqui, eu uso a agenda do Google, né? Os calendários estão aqui. Eu tenho uma planilha semanal onde eu registro o que eu fiz, eu olho em retrospectiva, às vezes eu não consigo fazer, mas eu anoto, segunda a sexta, principalmente por causa do trabalho, tudo que eu fiz, pinto com a cor que tem a ver com a roda da vida, para eu conseguir perceber que o dia foi produtivo, senão fica um vazio que eu não lembro o que eu fiz, né? Então, eu tive 2, 3 sessões longas de trabalho, né? Enfim, eu vi meu filho, eu fui na academia e tal. O tempo das coisas do dia a dia também estão lá. E eu tenho uma folha diária das tarefas, né, onde eu planejo o dia. Teoricamente, o ideal é fazer, às vezes eu não consigo, né, fazer isso de noite, no dia anterior, ou de manhã cedo, né. Hoje eu não precisei fazer porque a atividade principal era estar aqui, né. Mas ontem eu fiz, né, então, enfim, tá ali, até se alguém daqui quiser olhar depois. A técnica Pomodoro, aliás, essa aqui é bem conhecida. Vocês conhecem? Sim. Tá. Explicação rápida, dividir o tempo em intervalos de 25 minutos de produtividade com 5 minutos de descanso. Esse ciclo em 30 minutos. Né? Aí tu repete uns 3, 4, vai dar umas 2 horas isso, e depois faz um pomodoro inteiro de descanso. Né? E o que eu tenho feito adiantando aqui, né? Eu tenho meditado agora entre um pomodoro e o outro, principalmente desculpe, né? Quando eu tenho meditado depois do intervalo grande de pomodoros, né? Vou falar depois de meditação, então. Mas enfim, isso aqui é legal anotar, certo? Tem softwares, tem web, tem páginas web, tem apps para isso, mas é legal anotar. Eu, quando estou nos piores dias, em muito tempo eu anotei, assim, sabe? A hora que eu iniciei e terminei. E isso dá uma sensação de produtividade, principalmente se eu olho no meu controle semanal, né? Rastreador de hábitos eu não tenho feito, mas na época que eu fiz é muito bom, né? Então, hábitos diversos que, para mim, estão ligados lá na minha roda da vida, certo? Eu tenho eles escritos, então, esporte, eu citei aqui, então, fui na academia ou fui correr, então, faço um X naquele dia, num quadro mensal. Se eu programei, posso escrever ali.
Se eu meditei, posso marcar um X. Então, a gente qualquer um pode fazer o seu, e ali rastreia os hábitos. É interessante para conseguir perceber o que está fazendo bem, né? Isso é muito interessante para quem tem TDAH, é útil para qualquer um também. A planilha 5W2H eu roubei aqui do Heider, que é de planejamento de ação. Daí. Então, o 2 é em inglês, né? Vou ler que é what, why, where, when, who, são 5 W, 2H é o how e how much, né? Então, se quer fazer um projeto aqui, tu decupa as atividades, né? Isso aqui é bem coisa de planejamento de projeto, né? Mas se a pessoa tem TDAH, deve usar isso para si mesmo, né? Os objetivos também, isso é uma técnica também que eu já conhecia antes, né? Que é de escolha de objetivos, né? Que chama Smart Goals, que em inglês é específico, mensurável, alcançável, realístico e time-bound, com tempo delimitado. A pessoa quer emagrecer. Quero emagrecer. Isso não é um objetivo SMART. Eu quero emagrecer 10 quilos. Né? Attainable, porque se quiser, assim, vamos supor, se a pessoa fosse muito gorda e tem 200 quilos, eu quero emagrecer 100 quilos, mas isso é difícil, né? Então, quem sabe, primeiro 20 quilos, sei lá, por exemplo, tá? Realista, né? E time-bound, né? Então, eu quero emagrecer 10 quilos em 6 meses. Sei lá. Então, isso vale para qualquer coisa. Quero fazer faculdade, então, do curso tal, em tanto tempo. Se eu quero estudar lá no MIT, acho que é difícil, não vai ser muito realista, né? Você tem que fazer outros passos antes, enfim. Outra técnica aqui, mapas mentais, aqui eu descobri também há bastante tempo e eu uso, né? Eu tenho até uma palestra, quando eu fui estudar isso aqui, até fiz uma palestra, acho que não vou entrar muito, mas é o recurso de fazer mapas. Eu fiz um mapa, também pena que eu deixei os papéis lá, né? Essa palestra aqui, eu fiz um mapa mental na hora que eu lancei tudo que eu queria falar, né? No papel, isso foi bem rápido, assim, né? Depois foi mais o trabalho de adicionar informação, preparar os slides. Né? Decisões antecipadas, isso aqui é interessante também. Livros que eu botei uns exemplos aqui, livros ou séries que eu iniciava e parava. Então, assim, eu decidi, eu vou ler o livro tal. E eu não vou iniciar outro livro, uma decisão recente, antes de terminar aquele, tá? Porque eu tenho tantos livros que eu nunca terminei, né? Então, agora não estou conseguindo ler, eu parei de ler o livro até que tem a ver, chama hiperfoco, né? Que eu achei interessante para aprender a focar mais ainda. E ele está lá parado. Eu não vou ler nenhum outro livro de autoajuda antes de terminar esse. Também um livro de ficção, né? Daí, lá do Isaac Asimov, que eu parei de ler, e eu vou retomar ele. Né? Isso vale para projetos também, então tem muitas ideias de projetos interessantes, né? Digamos assim, de código aberto, coisas que eu quero fazer, assim, que são interessantes para minha carreira, como hobby, assim, né? Fazer um app para café, que eu gosto, né? Ou em outras coisas assim, e aí eu começo, né? E é muito comum aquele impulso de iniciar. Então eu escolhi e digamos assim, que é o que eu quero tocar, né? E essa tem uma outra técnica que eu vou deixar para daqui a pouco, eu faço o link aqui, tá? Em seguida. Checklist também eu faço bastante, então uma das coisas bem importantes que eu fiz foi um checklist de viagem. Para mim, fazer a mala era uma coisa horrível, eu sofri, assim, horas, né? Até que eu decidi fazer uma checklist, né? Com tudo que eu tenho que levar, e ela está lá, e se eu vou viajar, eu só pego ela e vou na ordem, assim, então está agrupada por, né, roupa, sei lá, roupa de banho, acessórios, enfim, Mas você pode fazer checklist, lista de compras, a lista de tarefas do dia, que tem a ver com o planejamento do dia, e de tudo, né, então, se eu vou sair para a academia, o que eu tenho que levar, posso ter uma lista, né, que eu tenho que levar. O diário também se fala bastante, serve para todo mundo, né? E acho que ele esvazia a mente, né? Então, tem um diário. Nesse momento, eu não estou fazendo, mas eu acho bem interessante, né? Manter 10 minutos, tá? Estou no fim. Manter o diário. Praticar esportes, certo? Esse aqui estou no ciclo Vida Saudável, né? Praticar aí, quer que seja. Estava lá na primeira estratégia que o meu primeiro psiquiatra me disse, né? Isso aqui eu coloquei como um exemplo mais adicional, que é a técnica do Second Brain, que é eu ter um conjunto de aplicativos, tipo usar o Evernote, usar o Kanban Flow, usar o Google Drive, várias ferramentas de diferentes tipos para eu conseguir botar as coisas fora da minha mente num sistema digital. Tá? Agora aqui, sessão Vida Saudável, tá?
Meditação, que eu falei, e eu não conseguia fazer meditação, eu sabia que era importante, aí eu descobri na mentoria do Heider que tem meditação guiada, e eu faço meditação guiada hoje em dia. Então, eu baixei um app e tem cursos, ele é bem interessante, tá? E eu comecei a ter o hábito diário daí, agora eu aumentei, então, entre cada grupo de pomodoros eu medito, porque antes eu ia lá scrollar, tá aqui também a questão da dopamina do Instagram, estou diminuindo, né? Isso, 5 minutos. Medicação, são as duas principais, eu sei que tem outras, eu não conheço bem, tá? E tem suplementos também, eu não conheço bem, tem toda uma área aqui, o Heider conhece bem isso, né? Enfim, eu tomo Ritalina, tá? Alimentação saudável, eu cortei todos os produtos industrializados, né? Eu minimizei, tirei o glúten também, eu parei agora, recentemente eu parei de beber, eu também estou cortando os doces, que ainda mantinha isso que é ruim, enfim, a gente tem... porque isso atrapalha, tá? O cérebro de quem tem TDAH. Além, na vida saudável, tem rotina de sono, certo? Tem que cuidar com isso, porque a impulsividade vai fazer ficar acordado. Tem que ter uma rotina de clareza mental para dormir. A dopamina do scroll, né, diminui a rede social, que eu falei, e a rotina equilibrada de prazeres, senão entra numa história de hedonismo, né, do prazer imediato, que tem tudo a ver com quem tem TDAH. Outras técnicas, tá, que eu aprendi recentemente também, o body double, é simplesmente eu quero fazer uma coisa, não consigo, eu sento lá de alguém que tem que fazer uma outra coisa, não tem nada a ver, mas é uma companhia, certo? Então, isso pode ser num café, o Heider, ele abre uma sala no Google, na turma dele, e as pessoas entram na sala só para trabalhar juntas, né? O accountability é diferente, tá? Quando eu fui escolher qual projeto paralelo para eu tocar, eu falei com um amigo meu que também é da TI para escolher, certo? E trocar uma ideia. Então, alguém que se compromete contigo a fazer uma escolha, né? Então, uma maneira de conversar, um par. Ou então também, pode ser também, tipo, se eu quero fazer 3, 4 coisas por dia, né? Ter alguém que diz, hoje eu quero fazer A, B e C, e a outra pessoa te diz a mesma coisa, e tu te compromete com aquela pessoa em fazer aquilo, né? Mudar de posição quer dizer o seguinte, porque a gente tem a tendência a querer se mexer, então... eu comecei, depois que eu aprendi isso, às vezes eu trabalho no sofá, enfim, eu deitado na cama, porque às vezes na cadeira eu preciso de 2 monitores, que é o normal para programar, mas isso é importante, né, porque a gente fica inquieto, né. E mudar de local também, que tem a ver com a accountability, porque eu tenho bastante de trabalhar em café, em algum outro lugar, visitar alguém, então é uma maneira de mudar. Chegando no fim aqui, agradecimentos aqui aos meus amigos que me fizeram acreditar que eu tinha uma história para contar, em especial o Daniel Wilt, que deve estar aqui, por aqui hoje, ele é Rockstar TDC, e o Rafael Haidt, que é nosso amigo em comum, que me disseram que eu deveria compartilhar minha história anos atrás, eu demorei para tomar coragem, o Rafael me entrevistou e tem um material gravado sobre algumas coisas, eu pretendo, aí entra a história da procrastinação, mas eu pretendo ainda ter um livro, ter um material sobre isso, mas enfim, agora eu já fiz essa palestra aqui, né, vai ficar mais fácil de eu repetir ela. Agradeço também aos meus mentores, o Bruno, que eu mencionei, e o Bruno Souza, aqui do TDC, e o Heider, mentor de TDAH, enfim, a todas as pessoas que me ajudaram nessa jornada, amigos, etc. É isso, muito obrigado, pessoal.